Galera, já quero começar esse vídeo com esse cara, esse monstro do meu lado, que é o ROG Strix Scar 18, porque esse daqui é o notebook gamer com o melhor desempenho de hardware, o hardware mais potente do Brasil para 2024. Duvida? Vem comigo. Para começar esse vídeo, eu quero fazer de uma forma um pouco mais suave, porque eu sei que o hardware dele e a tela são os grandes destaques do ROG Strix Scar 18. Mas assim, quando você olha pro design desse notebook, você vê que ele realmente é um notebook gamer. Cara, acho que não tem notebook no mercado com mais RGB que o Strix Scar 18. Eu não tô brincando, porque assim, tem RGB no logo, na tampa traseira, tem RGB na parte traseira, numa faixa inteira em cima da saída de ar na parte traseira. O teclado, ele é todo RGB. E detalhe, como vocês podem ver aqui no vídeo, ele tem iluminação individual por tecla, ou seja, você consegue obviamente controlar tudo pelo AuraSync, pelo software de configuração de luz da própria ASUS, mas gente, olha isso, dá pra você personalizar da forma como você quiser. Tem os padrões que a gente tá acostumado já, que já vem de pré-fabricação, modo arco-íris, modo estático, modo ondulação, esse modo chuva que eu acho super bonito também, mas é pra você criar o seu modo de iluminação. Fora isso, também tem essa barra de RGB na parte de baixo, então assim, gente, esse carinha é tunado e só pelo RGB você já sabe que é, né? Fora todo esse RGB customizado, a gente também tem mais partes customizáveis nesse notebook, porque assim, a gente tem uma tampinha armadura na parte superior esquerda, onde você pode escolher uma tampinha preta ou semi-transparente que vem junto na caixa. Lá fora a gente tem um modelo onde você pode pegar esse arquivo, esse modelo e mandar numa impressora 3D, imprimir uma tampinha customizada com a arte que você quiser, mas aqui no Brasil o padrão é esse preto transparente. Fora isso, nós temos um chassi anti-impressão digital, onde ele teve um polimento a laser de alta potência. Então assim, a gente tem um toque bem suave na parte, né, do palm rest aqui do teclado, e você realmente sente que é um material premium, que não desgasta, que não marca, é excelente. Outro grande diferencial de design dessa máquina é uma faixa que a gente tem escrito Republic of Gamers na tampa, que também deixa bem bonitão. Na parte do teclado, como vocês podem ver, toda essa parte daqui pra cima, ele é semi-transparente, então dá pra você ver os circuitos internos. É muito bonito, dá até aquele ar um pouco nostálgico, tá? Não é aquele transparente exagerado que você olha e você bate direto o olho nos circuitos internos, mas se você forçar o olho, você consegue ver assim, ele é realmente muito bonito. Fora isso, na parte de baixo, onde puxa o ar pra poder funcionar todo o sistema de refrigeração do notebook, ele é todo customizável, não é simplesmente uma grelhinha onde puxa o ar, né, pra deixar aquela coisa bem flat, né? Até a parte onde você nem vê, que fica a parte de baixo, é customizado com as siglas ASUS ROG, é lindo demais esse notebook, em todos os aspectos, né? Eu já falei sobre o design no geral, mas agora eu quero falar sobre o teclado exclusivamente, porque assim, vocês já estão vendo aqui que ele é um teclado lindo pra caramba, né? As teclas iluminadas individualmente, mas o interessante é que ele possui aquele estilo de teclado chiclete tradicional de notebooks. Mas pra gente não ter aquele problema de, né, eu sei que quem é gamer gosta de teclado mecânico, aquele tac, porque tem mais precisão e tudo mais profundidade de tecla. Pra gente não perder a questão da precisão, a gente tem uma tecnologia chamada N-Key Rollover, onde você consegue clicar em duas teclas ao mesmo tempo e o notebook consegue mapear para você conseguir ter o melhor desempenho em jogos. Fora isso, nós temos 5 teclas programáveis na parte de cima, onde por padrão você tem o volume, mutar microfone, a configuração de velocidade das ventoinhas, né, e o Armoury Crate, mas aí você pode também substituir qual é o atalho dessas teclas de cima, né, para otimizar o melhor possível para o seu tipo de uso. Além da precisão, a gente também quer um teclado confortável, né? Para isso, a gente tem 2 mm de distância de uma tecla para outra, do centro de uma tecla para outra, 0,25 mm de curvatura na tecla para ser aquela digitação mais confortável, mais orgânica, tá? E um teste de mais de 20 milhões de pressionamentos para garantir que esse teclado vai aguentar não só os seus trabalhos, né, de digitação no dia a dia, mas também as suas partidas, porque tem que aguentar, né? Você fica lá, WSD. E falando em WSD, a gente tem esse teclado que chama Coolzone, porque nas teclas WASD, que normalmente são as mais usadas, né, para os jogos de FPS, jogos de movimentação, onde você movimenta o personagem desse lado, a gente tem um sistema de refrigeração próprio. Então assim, por mais que você coloque os gráficos no máximo, o notebook tá lá fritando, parecendo uma turbina de avião, aqui a gente mantém o teclado completamente gelado, e é incrível. Nos meus testes, realmente, esse notebook ficou muito gelado. A saída de ar aqui atrás, eu senti o bafo quente, né, quando você ligava o jogo com os gráficos no máximo, mas no teclado era completamente resfriado, você sentia um ventinho gelado aqui, é impressionante.
Saindo do teclado, indo pro touchpad, a gente tem um touchpad 10% maior, exatamente para te dar mais conforto, né? Fora isso, para aumentar ainda mais esse conforto, a gente tem um revestimento de vidro para deixar o toque ainda mais suave. E finalizando toda essa maravilha, essa máquina que tá aqui do meu lado, você tem um notebook com 3 centímetros de espessura e pesando 3,1 kg. E eu quero te mostrar que esse notebook ele é realmente completaço, tá? Porque assim, todas as portas e conexões são todas as que a gente precisa como gamer para poder utilizar e conectar todos os tipos de periféricos, né? Do lado esquerdo, a gente tem uma entrada de energia para fonte de 330 watts, uma entrada de rede 2.5G, uma saída HDMI 2.1 com suporte para monitor 4K de 120 Hz ou 8K a 60 Hz, uma porta USB 3.2 geração 2 tipo C com suporte a DisplayPort, Power Delivery e G-Sync, uma porta Thunderbolt 4 também com suporte ao DisplayPort e G-Sync e um conector de 3.5mm para fone e microfone. Já do lado direito, a gente tem duas portas USB 3.2 geração 2 tipo A e para as conexões sem fio, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. E eu mostrei para vocês todas as conexões desse notebook, mas eu quero mostrar aqui ao vivaço tudo funcionando ao mesmo tempo. E eu tenho aqui o ROG Strix SCAR 18 com uma conexão HDMI, uma saída HDMI e os dois DisplayPorts funcionando ao mesmo tempo. Desse lado, eu tenho um monitor Full HD rodando um vídeo no YouTube pela USB-C via DisplayPort, lembrando que a DisplayPort transmite tanto imagem de vídeo quanto energia. Do outro lado, eu tenho outro monitor, só que esse monitor 2.5K, pela USB-C com DisplayPort, com o OBS aberto, ou seja, dá para você configurar aqui sua transmissão de vídeo, sua câmera, seu microfone para fazer uma gameplay na Twitch, por exemplo. Lá atrás, a televisão tá conectada com a Twitch, né, uma gameplay da galera fazendo um streaming aqui também, tudo em 4K, porque a saída de vídeo do HDMI tá saindo em 4K para televisão. E o monitor principal do notebook, que é essa tela de 18 polegadas, 2.5K, com um jogo rodando, que é o Horizon Zero Dawn, aqui ó, rodando ao vivaço, com gráfico no máximo, com o máximo de FPS, numa resolução 2.5K. Então assim, esse notebook, ele é parrudo e aguenta o tranco. Se o design já mostra que esse cara veio, agora falando da tela, que é um dos grandes pontos de destaque desse notebook, é o que vai fazer a gente ficar maravilhado. Porque assim, o ROG Strix SCAR 18 tem uma tela de 18 polegadas. E essa tela, ela tem proporção 16:10, ou seja, no formato mais quadradinho, que dá mais área de visualização para você colocar mais conteúdo, ter mais espaço na tela. E também com bordas super finas, com aproveitamento de tela de 89%. E para acompanhar esse tamanhozão todo, tá, a gente tem uma resolução de 2.5K, 2560 por 1400. E o mais interessante que é a tecnologia de retroiluminação dessa tela, que é uma tecnologia nova em notebooks, que assim, também é disruptiva, né? Porque essa tela é uma tela LCD, só que ela não é uma tela LCD retroiluminada por LEDs tradicionais, né? Ela é retroiluminada por mini LEDs, cara. Sabe qual é a diferença do mini LED? Você não tem noção. Numa tela LCD tradicional, retroiluminada por LEDs, a gente tem umas dezenas de LEDs que retroiluminam a tela, né? Então, no geral, quando você tem uma tela preta, ele acaba ficando meio acinzentado, porque ele basicamente desliga as cores, mas ele continua emitindo luz, porque naquela área, você não consegue dimerizar muito bem, né? Agora, numa tela com mini LED, retroiluminação por mini LEDs, a gente tem uma zona de dimerização de luz muito maior, entendeu? Se numa tela de LED você tinha dezenas de LEDs, numa mini LED você tem milhares de LEDs. Ocasionando em 2.000 zonas de dimerização de luz. Então realmente, onde você tem pontos pretos, ele realmente consegue deixar mais preto que o normal. Para você ter uma noção, o ponto de contraste de uma tela LCD retroiluminada por LED é de 1000 para 1, ponto de contraste. Mini LED, uma tela LCD retroiluminada por mini LED, é de 100.000 para 1. Então não chega a 1 milhão para 1 do OLED, mas ó, tá quase lá. E graças aos mini LEDs, a gente também tem um pico de brilho muito mais alto. Se numa tela LCD a gente chegava no máximo 400, 500 nits, 500 nits é muita coisa numa tela LCD retroiluminada por LEDs tradicionais, aqui nós alcançamos até 1100 nits. Gente, 1100 nits, nem tela OLED chega a 1100 nits, é muita coisa, para vocês verem o poder do mini LED. Agora sobre as cores, não preciso falar nada, né? Olha aqui do meu lado, gente. Essa tela alcança 100% do espectro DCI-P3, ou seja, ela tem um grande alcance de cor. Não é simplesmente uma tela super saturada que estoura todas as cores, não, ela tem um alcance de cor muito grande. Fora isso, ela vem toda calibradinha de fábrica, ela vem com certificação Pantone, para as cores virem calibradas, né, de acordo com o padrão cinematográfico, aí para vocês terem a melhor experiência de filmes, séries, jogos também, por conta da calibração Pantone. A gente tem o Dolby Vision, que traz a melhor qualidade de cores também. A gente também tem o VESA Display HDR True Black 1000, que garante esses pretos profundos que eu contei para vocês, e também a certificação TUV Rayland, que garante menor emissão de luzes azuis para não prejudicar os seus olhos quando você estiver usando o notebook. Por fim, o mais importante, né, que eu falei dessa tela e tudo mais, mas qual é a taxa de atualização dela?
tela? Gente, é um notebook gamer, né? Obviamente que ele vai ter uma taxa de atualização mais alta. Então aqui nós alcançamos 240 Hz de taxa de atualização, com tempo de resposta de 3 milissegundos. É uma tela excelente para qualquer tipo de jogo, seja aquele jogo mais contemplativo para você ver com o melhor brilho, o melhor HDR, as melhores cores e também uma taxa de atualização rápida, mas também pro cara do competitivo, né? Que precisa acertar aquele tiro certeiro na hora que você tiver uma partida numa ranqueada. E para finalizar, nós temos a tecnologia Adaptive Sync e NVIDIA G-Sync. Para que servem essas duas tecnologias? Bom, basicamente a gente sincroniza a geração de quadros da placa de vídeo com a taxa de atualização da tela. Assim, quando você tá jogando, você não tem aqueles tearing, sabe? Quando você passa a imagem rápido assim, parece que a imagem de cima tá numa ordem, de repente a de baixo tem uma linha que corta e parece que ela tá fora de sync. Para não acontecer isso, a gente tem essas duas tecnologias para garantir a melhor experiência pro gamer, né? E para completar essa qualidade audiovisual que você tem com esse notebook, obviamente que o som não poderia ficar de lado, né? E assim, com um notebook parrudão desse tamanho, obviamente você tem espaço aqui para colocar um sistema de áudio parrudo. E eu tô falando aqui, gente, de um sistema de alto-falantes quádruplos, tá? São 2 woofers e 2 tweeters. 2 woofers e 2 tweeters, entendeu? E também com a tecnologia Smart Amp, a gente tem 2,8 vezes mais volume, 3 vezes mais graves e 3 vezes mais alcance. Então assim, é realmente um som muito encorpado. Fora isso, a certificação Dolby Atmos, né, que acompanhada da Dolby Vision traz a melhor experiência cinematográfica para dentro dessa máquina. E vocês sabem que 2023 foi o ano da inteligência artificial e 2024 promete também ser o ano de mais inteligência artificial, né? E dessa vez eu quero falar sobre o cancelamento de ruído bidirecional dessa máquina. A gente sabe que através das placas RTX a gente tem um cancelamento de ruído ali feito pela própria placa, né? Só que isso, ele consome um pouco de desempenho da placa de vídeo. Então para quem é gamer, quer o melhor desempenho da placa de vídeo, a gente não pode deixar com que esses recursos acabem comendo lá 5, 6 FPS, né? Para isso, a ASUS implementou uma inteligência artificial que faz com que todo o processamento para isso seja feita pelo próprio processador e não pela placa de vídeo. Assim, toda entrada e saída de áudio é filtrada por essa inteligência artificial e assim você consegue um áudio mais limpo e mais nítido, tanto para quem tá te ouvindo quanto para o áudio do cara lá que ele não tem essas coisas, mas você consegue fazer por ele, né? E agora sim, eu já mostrei a tela, o corpo desse notebook, que assim, ele é realmente lindo, maravilhoso, uma experiência multimídia de tela e de áudio sensacional, mas quem é gamer tá buscando o quê? O melhor desempenho. E eu disse pra vocês no começo do vídeo que esse notebook era o cara disruptivo do mercado, que ia ser o notebook mais potente pro ano de 2024, né? E não é por menos, porque assim, pra começar, esse notebook possui um processador Intel Core i9 14900HX, com 24 núcleos físicos e 32 threads, 32 núcleos lógicos. Desses 24 núcleos físicos, 8 são de alto desempenho e 16 de alta eficiência. Fora isso, o processador alcança 65 watts de potência e 230 watts de consumo total, somando com a placa de vídeo. Gente, é muita coisa. Agora você me pergunta, que placa de vídeo que é essa? Bom, é uma NVIDIA GeForce RTX 4090. Gente, não tem placa de vídeo mais potente no mercado atualmente, tá? Nós estamos falando de uma RTX 4090. Obviamente é uma placa que aguenta qualquer gráfico de jogo em 4K, em 2K, em Full HD, transmissão ao vivo, renderização de vídeo em 4K. Gente, eu fiz um teste, inclusive, vocês viram no vídeo, né? Eu fiz um teste com vários monitores conectados, que assim, cara, ele aguenta tudo, dá pra você jogar o jogo, fazer a transmissão, assistir uma outra live na Twitch, colocar... Gente, que loucura é essa? E tudo isso, obviamente, por conta desse combo de placa de vídeo e processador. Inclusive, só pra finalizar a parte da placa de vídeo, é uma RTX 4090 com 16 GB GDDR6 de memória de vídeo. Então, assim, eu quero que você me mostre um jogo que vai consumir esses 16 GB. Não tem, né? E só a título de curiosidade, essa placa chega a 175 watts de consumo de energia com Dynamic Boost. Ou seja, assim que ela precisar de mais energia para alcançar mais FPS, precisar de mais potência gráfica, ela consegue puxar do processador, eles conseguem negociar entre eles e subir mais esse consumo energético, potencializando, né, todo esse desempenho gráfico. E meu amigo, você acha que para por aí? Não, cara, é uma 4090, né, ela tá recheada de recurso, e um dos principais, um dos primeiros que eu quero trazer para vocês, é o Mux Switch mais o NVIDIA Advanced Optimus. Como funciona essa tecnologia? Basicamente, você tem a placa de vídeo dedicada e a placa de vídeo integrada do processador. Quando você, no notebook tradicional, que não tem essa tecnologia, abre um jogo, ele começa a usar as duas placas, obviamente que mais a placa dedicada do que a integrada, mas ele usa ainda a placa integrada. Isso acaba dando um gargalo no
processamento de vídeo, então você tem uma queda de FPS, né? Com isso você consegue fazer com que a placa de vídeo integrada seja desligada e focar todo o processamento gráfico na placa de vídeo dedicada, aumentando cerca de 5 a 10% o desempenho gráfico, o que para quem é gamer é bastante coisa. E além do MUX Switch mais NVIDIA Advanced Optimus, a gente também tem o pacote NVIDIA Max-Q, que traz um conjunto de inteligências artificiais aí para melhorar sua experiência tanto em jogo quanto em trabalhos que demandam o uso da placa de vídeo, né? E assim, são muitas coisas. O primeiro e mais famoso, o NVIDIA DLSS. O que esse DLSS faz? Basicamente, ele renderiza o jogo numa resolução menor, te entregando uma experiência visual maior. Então assim, dá para você renderizar um jogo, por exemplo, em Full HD, e ele vai mostrar numa tela 2.5K ou numa tela 4K com uma resolução maior, mas gerando mais quadros, né? E falando em gerar mais quadros, a gente também tem o Frame Generation, que basicamente ele usa inteligência artificial para criar mais quadros de vídeo do jogo mesmo dentro do jogo. É uma loucura, tipo assim, um jogo que naturalmente alcançaria lá seus 60, 70 FPS, com esse Frame Generation, ele consegue gerar mais 20 quadros, 25 quadros a mais, para você conseguir ter uma experiência mais fluida. Então de 60 para 70, você sobe para 90, 95 quadros. É muita coisa. Isso você, assim, ele ativa, tá funcionando lá e você nem percebe. É absurdo o negócio. Além do Ray Tracing, que é uma tecnologia que a gente tá vendo até chegar em smartphones, que basicamente melhora o equilíbrio entre sombra e iluminação para você ter uma imagem muito mais real, sombras, efeitos de água muito mais naturais dentro do jogo, né? E também aqueles codecs para vídeo, para quem é editor de vídeo. Olha, tem muita coisa. Esse conjunto NVIDIA Max-Q realmente muda a vida de muita gente, não só de gamer, mas de profissionais do audiovisual como a gente, né? Foto, vídeo, renderização 3D, arquiteto, olha, é muito benefício no notebook só. E eu já falei de processador, placa de vídeo, mas agora eu tenho que falar das memórias desse notebook, né? Assim, para começar, 32 GB de memória RAM DDR5 a 5.600 MHz, o que é 17% maior que o padrão de mercado 4.800 MHz, né? E o armazenamento são 2 TB em SSD PCIe 4.0 com RAID 0, ou seja, você já tem 2 TB no notebook, pode colocar mais 2 TB e juntar esses dois SSDs para que eles tenham uma integração única, né? E a gente tem uma latência zero entre um e outro, sendo que eles se misturam e se tornam um SSD só. É louco o negócio, né? Por fim, eu quero falar alguns números para você que é importante nessa análise, nesse review, né? Porque eu falei de especificação técnica, que ele é poderoso, tá? Mas como que ele é poderoso? Cara, pera, eu fiz uns testes de benchmark, tanto de processador quanto de placa de vídeo, e eu quero te trazer esse resultado, porque assim, esse carinha aqui estourou a minha planilha de benchmark dos notebooks que estão passando aqui pelo canal desde 2022. Então assim, cara, esse daqui é o rei, chegando a 200 FPS em jogo AAA. Eu vou te falar, presta atenção. Começando pelo Cinebench, no single core nós temos a pontuação de 2.125 e no multicore 31.239. Meu, bateu os 29.000 pontos do ROG Strix G16 do ano passado. É absurdo. No Geekbench a gente teve no single core 2.858 e no multicore 18.117. É um absurdo. Agora partindo para os jogos, eu testei primeiro no Horizon Zero Dawn, numa resolução nativa do notebook, né, que é a tela de 2.5K, sem DLSS e com HDR, ou seja, hardware puro. Em gráficos em baixa, a gente alcançou 177 FPS, em média 164 FPS, em alta 152 FPS e em máxima 147 FPS. Agora no Shadow of Tomb Raider, com configurações parecidas, né, resolução nativa 2.5K, sem DLSS, mas com HDR, a gente alcançou 199 FPS em baixa, 178 FPS em média, 175 FPS em alta e 165 FPS em máxima. Ou seja, em todos os testes, esse notebook passou os 140 FPS em todos... Gente, que é isso? É muita coisa, pelo amor de Deus. E esse notebook não tem 3 centímetros de espessura e pesa 3 kg por acaso, né? A gente tem um sistema de refrigeração parrudo pra caramba. Pra começar, o sistema de refrigeração dele é o ROG Intelligent Cooling, que é um sistema próprio da ASUS, né? Com um sistema de 3 fãs, o sistema Trifan, onde nós temos 3 ventiladores para fazer todo esse ar circular dentro do notebook. E também nós temos as saídas de ar aumentadas e redesenhadas para que toda a parte traseira seja um grande exaustor. E o grande diferencial é a aplicação de metal líquido tanto no processador quanto na placa de vídeo. Isso traz uma redução de temperatura de 15 graus, o que torna 17 vezes mais eficiente que pastas térmicas tradicionais. Gente, testando esse notebook, a gente vê realmente que ele é muito...
ele é muito frio, ele é muito frio. Eu fiz aquele teste com vários monitores, jogo rodando, gente, a parte do teclado fica fria, a parte onde ele puxa o ar por debaixo fica fria, e a parte de trás fica quentinho, aquele vapor quentinho, ou aquele vento que, vapor não, aquele vento quentinho. Então realmente ele tem um sistema de refrigeração muito otimizado. E outro recurso que foi adicionado ao ROG Strix Scar veio diretamente do seu irmão mais velho, o Zephyr G14, que são os filtros de poeira nas entradas e saídas de ar. Assim a gente pega, sabe aqueles micro pozinhos, microfibras de tecido que entram e com o tempo fazem com que o notebook acabe esquentando, não tendo a mesma otimização, você tem que ficar abrindo e limpando o notebook. Ele tem esses filtros de poeira exatamente para fazer com que toda a otimização do notebook em relação ao sistema de refrigeração se mantenha por muito mais tempo. E por fim, de fábrica, nós temos modos para que você possa escolher como o notebook vai comportar com relação aos ventiladores, né? Tem o modo silencioso, onde basicamente, se você estiver usando uma tarefa muito simples, muito básica, gente, planilha, navegação na internet, que você não precisa usar todo o hardware dele, os ventiladores, eles nem ligam, então tá aquele ruído 0 dB, que tá literalmente desligado. Aí a gente tem o modo desempenho, onde ele pode selecionar quando que ele vai ligar ou desligar, se deixa nesse modo meio que automático. O modo turbo, que deixa tudo no talo, ou seja, ligou o notebook, quero que, eu não me importo com barulho, com nada, eu só quero que ele me dê o melhor desempenho. Modo turbo. E agora, o modo inteligente, onde você pode decidir qual é a configuração das ventoinhas para determinado tipo de aplicativo, seja aplicativos mais simples ou mais pesados de trabalho ou jogos. É muito, muito, muito legal e inteligente, né? E para finalizar nossa análise, eu quero falar sobre a bateria. Obviamente que, por ser um notebook gamer super parrudo, a gente não pensa em usar jogos e coisas pesadas na bateria, né? Ele tem uma bateria de 90 Wh, que dá para durar o dia inteiro se você for usar o notebook para tarefas leves, né? Se for só um dia de trabalho, de planilha, navegação na internet, ele vai aguentar. Mas, se você precisar carregar o notebook, existem duas formas. Uma pela porta USB-C, onde você pode colocar um carregador compatível de até 100 watts, pela tecnologia Power Delivery, lembrando que ele vai carregar o notebook em 100 watts. Só que a fonte é de 330 watts, que está conectado inclusive aqui agora para deixar ele ligado aqui durante a gravação dessa análise inteira, né? Então assim, tem muita diferença de uma USB-C de 100 watts, que você só carrega, para uma fonte de 330 watts. Então assim, ele carrega no 100 watts, mas não queira jogar utilizando a porta USB-C, porque a bateria vai embora e não vai carregar, tá? E sobre o carregamento rápido, ele consegue chegar de 0 a 50% em 30 minutos, utilizando a fonte que já vem na caixa de 330 watts, né? Então assim, aguenta a bateria para um dia leve de trabalho, dá para carregar pelo USB-C, mas prioriza colocar ele sempre na tomada para você ter o melhor desempenho possível. Bom, meus amigos, essa foi a minha análise do ROG Strix Scar 18. Cara, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse notebook. Eu tô assim impressionado, maravilhado, porque eu nunca vi tanto desempenho na minha vida com relação a processamento, a placa de vídeo, a qualidade de tela LCD. É a melhor tela LCD que já passou nesse canal, porque assim, 240 Hz, mini LED, 2.5K, gente, é maravilhosa, né? E esse notebook, assim, ele é inteiro... Ah, meu Deus, eu fiz uma análise, mas eu não consigo nem falar direito como que ele é. Tipo, a sensação, sabe? O sentimento. Mas, Matheus, e agora? E preço e disponibilidade? Bom, eu tô gravando essa análise antes do lançamento oficial, que foi dia 3 de abril de 2024. Então eu não tenho ainda o valor oficial da ASUS, tá? Mas, como vai pra edição e a gente tá subindo esse vídeo depois do lançamento, eu vou colocar aqui embaixo o preço oficial de lançamento, que você pode dar uma olhadinha lá no site da própria ASUS e, obviamente, todo lançamento, tem desconto pro pagamento à vista, tem várias facilidades para você conseguir adquirir o seu ROG Strix Scar 18, porque é o melhor notebook de 2024. Eu já disse, né? Então, gente, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse vídeo. Deixa o like aqui, não se esquece de se inscrever no canal e também, né, de assistir os outros vídeos aqui do canal. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.